enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Agora os irmãos vão no 4, também no 10. 4 e 10. Então disse Moisés ao Senhor: ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de tão ontem, nem de tão hoje, e ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse o Senhor: quem fez a boca do homem? Quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vá, pois, agora, e eu serei na tua boca, e te ensinarei o que has de falar. Até aí, oremos. Senhor Deus querido, Pai glorioso, graças te damos e louvamos e bendizemos nesta noite. Pai, pedimos para que o Senhor venha falar com a tua igreja, Senhor. Pai querido, Pai glorioso, que o Senhor venha direcionar, Pai, qualquer palavra que sair da minha boca, para que venha de encontro ao coração da tua igreja. Que os teus filhos possam estar com seus ouvidos, Pai, espirituais, atentos ao que o Senhor tem para falar com eles, Pai. Que o Senhor venha bradar nesta noite, neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus, te louvamos e bendizemos. Amém. Amém. Podem se sentar. Eu havia preparado uma introdução e a primeira coisa que Deus colocou no meu coração, porque hoje é a última sexta-feira do ano, praticamente 2 dias para se findar, né? Este ano de 2023, todo mundo com expectativas para 2024. E como o Gujão disse, nós traçamos metas, né? Só que se você parar para olhar para o seu ano de 2023, qual é a palavra que define? Deus me pediu isso hoje de manhã. Cássia, se você parar e refletir sobre o seu ano, sobre tudo que você viveu, qual a palavra que define? Talvez tenha sido lutas, tenha sido provas, tenha sido dificuldades, tenha sido um ano de renovação, um ano de conserto, talvez tenha sido um ano de vitórias, um ano de realizações, de conquistas. Cada um de nós tem uma palavra. Dentro de você, pense agora nesse momento. Qual é a palavra que define o teu ano de 2023? Porque o ano praticamente está se findando. Mas essa palavra vai ficar em 2023. Porque a palavra que o Senhor tem para a tua vida, para a tua família, para os teus planos e projetos em 2024 é vitória. É conquista, é renovo, é família unida, é ministério restaurado. É isso que o Senhor tem para o seu 2024. Talvez você tenha falado assim: Senhor, eu não conquistei o que eu queria conquistar em 2023, mas 2024 vai ser um ano esplendoroso. Vai ser um ano de surpresa na tua vida, que você vai dizer: Deus, você é na minha vida. Eu queria imaginar que eu podia alcançar o que eu estou alcançando, porque Deus vai fazer. Quando o pastor pediu para mim se eu queria ministrar agora no final, né, eu fiquei pensativa, porque confessar que fico mais nervosa, eu fico com falta de ar, daí as pernas doem, e eu fiquei assim: será? Mas nós não podemos jamais inibir o que o Senhor tem preparado para nós, o propósito que Ele tem, o nosso chamado. Porque nós dizemos assim: Senhor, por que o fulano assim? Por que o ciclano daquele jeito? Por que tal pessoa está conquistando e eu não? E quando eu comecei a pensar sobre isso, pelo medo que muitas das vezes toma as nossas vidas, o nosso pensamento, eu comecei a analisar. E eu li essa palavra e o Senhor falou comigo. Porque Moisés, ele é um homem muito conhecido, porque foi um dos maiores líderes usados na mão do Senhor. Ele praticamente levou o povo que estava ali na servidão, né? Um povo cativo, um povo escravizado, para a libertação. Ele foi usado pelo Senhor. Mas nós não podemos falar dele sem antes começar ali em Êxodo, né, onde começa a história dele. A palavra do Senhor vai dizer sobre José, que foi um jovem, que através da vida dele, Deus fez grandes proezas. O Senhor
nossas vidas. Já foi dito aqui nesta noite que nada pode impedir o que Deus tem para você. Nada pode impedir os planos e projetos de Deus na sua vida. José, ele era jovem, ele foi vendido pelos seus irmãos, maltratado, esquecido. E mesmo assim, em todas as dificuldades da vida dele, o Senhor se mostrou presente. Porque o Senhor queria mostrar para nós que não importa o que nós vamos passar no nosso processo, Ele sempre estará conosco. Ele sempre tem uma porta de escape. Ele sempre tem a solução. Ele sempre terá a saída para aquilo que você acha que não tem. O nosso Deus, Ele vai além do que nós imaginamos. A palavra do Senhor vai dizer que quando José está lá governando o Egito, ele tem uma grande fome na terra. E ele leva para si, para aquele lugar, o seu pai, que não sabiam que ele estava lá, que ele estava governando, mas ele leva o seu pai, Jacó, Israel, depois, e leva com ele 70 almas. E quando eles chegam lá, a palavra vai dizer ali em Êxodo 1 que eles entraram em 70. Porém, o Senhor abençoava aquele povo. O Senhor abençoa onde você está, não importa onde você está, aonde você está entrando ou saindo, o Senhor vai colocar as mãos, porque aonde o planta dos teus pés pisar, será abençoado. E a palavra do Senhor vai dizer assim, ó, que eles começaram a frutificar, aumentando-se muito e multiplicando-se, fortalecendo grandemente de maneira que a terra se enchia deles. Talvez você tenha pensado assim, Senhor, eu tenho andado por lugares que eu não quero, mas talvez lá precise da sua presença, porque aonde você está, a presença do Espírito Santo de Deus vai junto com você. E se o Senhor está te levando, é porque eles também precisam de libertação, porque através das nossas vidas o Senhor vai fazer grandes coisas. E a palavra do Senhor vai dizer que pela multiplicação, pelo crescimento deles, o rei, que estava naquele governo, ele começa a se preocupar. E aí Deus me dá a primeira lição que eu posso tirar, que eu queria compartilhar com a igreja. Quando você começar a crescer na presença do Senhor, quando você começar a frutificar, porque nós somos videiras plantadas a um rio que corre corrente de águas vivas, e os frutos são bons. Quando você começar a frutificar na presença do Senhor, o inimigo vai se levantar contra a tua vida, porque ele vai ter medo de você. Porque um crente cheio do poder de Deus, um crente cheio da unção de Deus, da presença do Senhor, causa impacto no inimigo, porque ele tem medo. Isso fará com que ele se levante contra você. Mas nós não devemos ter medo, porque a palavra do Senhor vai dizer assim, que quanto mais o rei, ele temia aquele povo, ele disse assim, vamos usar de estratégias. Nós não vamos deixar esse povo crescer. Nós não vamos deixar esse povo, porque eles são muito fortes. E se eles souberem as forças que ele tem, eles podem vir contra nós, se unir a outros povos e virem contra nós e tomar tudo que nós temos. Então eu não vou deixar. E ele começa a fazer o quê? Ele começa a colocar peso. Ele começa a causar aflições, a colocar tributos. Então você para e pensa. Quando eles estavam trabalhando, era muito mais exigido. Se eles faziam eles eram cobrados para fazer 2. Muitas das vezes lá no nosso trabalho é assim, A gente está ali trabalhando, estamos lá se esforçando, se dedicando, e a gente fica olhando assim para um fulano que nem é da igreja, e ele está fazendo mas nós temos que fazer 2. E a gente tem que dar conta de 2, e 3, e 4, e muitas das vezes a gente vai falar assim, Deus, por que isso? É porque você está atraindo a atenção do inimigo, porque você vai crescer. Quando isso acontecer, não reclama, não, dá graças a Deus. Senhor, obrigada por eu estar crescendo na tua presença. Porque antes chamar a atenção do Senhor e crescer na presença dele, do que o inimigo nem tentar contra as nossas vidas. Pastor, quando eu comecei na igreja, ele me disse isso e eu guardei no meu coração. Quando nós não somos perseguidos, quando nós não somos caluniados, quando nós não somos colocados assim contra a parede, alguma coisa tem errado. Porque um crente que agrada a Deus, ele passa por lutas, passa por provas, passa por dificuldades, mas no final nós sabemos a resposta, que é vitória. Porque nós podemos passar, mas a nossa trajetória passa e vai até o final. Nós não ficamos ali empacados. Mas quando está tudo bem, o vento só está a favor de nós, algo está errado. Em alguma coisa nós temos que olhar e pensar, Senhor, aonde eu preciso mudar para que eu chame a tua atenção,
para que eu possa viver o seu sobrenatural. Louvado seja A palavra do Deus. Senhor vai dizer assim, que o povo, eles começaram a ser castigados porque eles estavam crescendo. E daí vem a segunda lição que eu aprendi. Porque quanto mais eles eram açoitados ali, eles não pararam. E assim somos nós na presença do Senhor. Às vezes a gente até chega aqui, gambaleando, fala assim, não sei nem como eu cheguei. Mas quando a gente sai daqui, a gente sai renovado pronto para outra. E pode vir, porque Deus é maior na nossa vida. E a palavra do Senhor vai dizer assim, que quando o rei fala assim, isso aqui não está adiantando. Só tudo isso que a gente está fazendo, que não era pouco, não está resolvendo. Então vamos partir para outro método. Porque é do homem que vai procriando. Então vamos matar os meninos. A partir de agora, parteiras, quando for menino, vocês dão fim. E a palavra do Senhor vai dizer assim que eram duas parteiras e elas eram tementes. E elas falaram assim, nós não podemos fazer isso. E todos os meninos que nasciam, elas não faziam o que o rei tinha mandado. Mas eu imagino o coração daquelas mulheres que passam uma vida. Mas se eu não fazer isso, a minha vida está em risco. Mas elas foram tementes ao Senhor e o Senhor poupou a vida delas. E o rei disse assim, ei, por que vocês não estão fazendo o que eu digo? E elas disseram assim, mas as mulheres hebreias são mais fortes. Quando a gente chegou, já nasceu, elas já estão com o filho no braço. Porque Deus tinha dado estratégia para que os homens daquela nação fossem guardados. Talvez você está falando assim, Senhor, eu tenho segurado o meu sonho, os meus planos, os meus projetos. O inimigo tem vindo com tanta fúria tentando matar. E o Senhor vai dizendo assim para ti nessa noite, eu vou te dar estratégia, eu vou te dar a confirmação da vitória. E ninguém vai matar os seus sonhos, ninguém vai frustrar os teus planos. Porque antes de nascer no seu coração, já nasceu no meu. E antes de vir para ti, eu já tinha decretado por vitória. E o rei diz assim, não pode, vamos então fazer os meninos e vamos pegar eles e jogar no rio. E nada do que ele fazia dava certo. Porque o Senhor tinha um propósito naquele povo. O Senhor tinha um propósito. Talvez você está falando assim, meu Deus, eu passei esse ano, foi um sufoco, não sei nem como eu cheguei aqui. Mas foi porque Deus tem um plano e um projeto para ti. Talvez em 2023 você tenha feito igual aquele versículo que fala, né? Você foi plantando, chorando, regando, porque 2024 você vai colher, regando. Talvez o ano de 2023 não foi como você imaginou, mas não se preocupe, porque 2024 também não será, porque Deus vai fazer além do que você imaginou. E quando o rei ele pega e fala assim, não está dando certo, a palavra vai dizer que eis que nasce Moisés. Moisés é um homem escolhido pelo Senhor, chamado pelo Senhor. A palavra vai dizer que o Senhor deu estratégia à mãe dele para que o escondesse durante 3 meses. E quando ela já não podia esconder, porque eu imagino uma criança de 1 mês, a gente já olha assim, uma criança que chora bastante, né? Porque ela com 3 meses. Imagina, tá com dor, chorava, estava com fome, chorava, tá com sono, chorava. Eu já estou me preparando para essa fase do choro. Se ele chorar, eu choro junto e eu provavelmente Lucas também. Mas acho que o Lucas vai chorar mais que nós dois. E a palavra vai dizer assim que Deus ele dá uma estratégia para ela. Que ela coloca o seu filho dentro de uma cestinha. Pega a cestinha e leva a cestinha ao rio. Eu fico pensando, o rei disse, jogai, né, os meninos no rio. E ela pensa assim, eu não vou jogar meu filho no rio, mas eu vou colocar e ele será conduzido pelo Senhor até onde ele tem que chegar. E a palavra vai dizer que ele chegou até a filha de Faraó. E quando ele chega até a filha de Faraó, aquela mulher vê, e ela diz assim, esse aqui não é um egípcio, é um hebreu, pela sua vestimenta. E a palavra vai dizer que ela pega aquela criança com paixão e pede para que alguém cuidasse. Quem vai cuidar da criança? A própria mãe. Miriam estava lá só observando o andar que ia acontecer. E o Senhor preparou todas as coisas. Mas no versículo 3 vai começar a falar sobre o ministério de Moisés. Quando o Senhor aparece a Moisés, quando o Senhor começa a falar com Moisés, a palavra vai dizer que ele estava apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro. E a palavra vai dizer que ele está num lugar que chama, é um monte de Deus, em Horebe. E Horebe é um lugar seco, desolado, é só deserto. E ele estava lá apacentando as ovelhas. Ele já estava no começo do seu ministério e nem sabia, porque ele já estava cuidando de um rebanho. A
A palavra do Senhor vai dizer que quando ele estava lá, o anjo, que o pastor nos disse de forma teofônica, quando fala o anjo, significa o próprio Deus se apresentando a ele. E quando ele olha, eu imagino que ele já devia estar há muito tempo apacentando as ovelhas. Então ele era raro, tipo assim, era normal ele ver um monte de galinhos ali pegando fogo. Mas o fato não foi só um monte de galinhos, né, a sarça em si, que é tipo uma bola de galhos secos pegando fogo. Porque aquilo era normal no deserto. Eu nunca fui no deserto, mas deve ser normal, né? Porque aquilo não chamou a atenção dele. O que chamou a atenção dele foi o fato dele não se consumir. Aquele fogo pegou e não se consumiu, ele não se apagava. Eu olho para você e talvez você tenha pensado assim, acho que tem a ver. E Deus disse que você é uma sarça ardente. Talvez o inimigo está olhando para você e esse fogo não se apaga. Esse fogo do Espírito Santo não se apaga e ele vai se queimar até a vida do Senhor. Porque essa chama do Espírito Santo sobre as nossas vidas é o que nos faz sermos quem somos na presença do Senhor. Porque quando a chama se apaga em nós somos apenas uma sarça. Mas quando a chama pega e não se apaga, nós somos uma sarça ardente na presença do Senhor. É como uma bola de fogo, como um brasão tirado lá do céu, que o Senhor apresenta. Ele usa as nossas vidas para isso. A palavra do Senhor vai dizer que aquela sarça não se consumia. E aquilo chamou a atenção dele. E o Senhor começa a falar com ele, dizendo: eu sou o Deus do teu pai. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. E Moisés, ele cobriu o seu rosto com medo. E ele diz assim: Senhor, quão grande é, eu já ouvi falar de muitos deuses. Eu estudei, porque ele foi criado dentro de um palácio. Ele estudou o que tinha para ser estudado ali na parte dos egípcios. Ele entendia, ele conhecia, ele tinha vivenciado. Mas um Deus vivo, um Deus que nós conhecemos, ele não conhecia, estava conhecendo naquele momento. Assim somos nós não conhecíamos o Senhor. Em algum momento o Senhor se apareceu para nós. O Senhor se apresentou a nós, nós começamos a viver. E depois que começamos a viver com esse Deus, nós não queremos largar mais. E quando nós pensamos em largar, o Senhor ele nos toca e diz assim: ei filho, o que eu tenho para ti é muito maior do que você imagina. E nos faz pensar: Senhor, sem ti não vale a pena servir. A palavra do Senhor vai dizer assim, que vai entrar na palavra de eu li, que o Senhor fala assim: Moisés, você vai até Faraó e você vai tirar o meu povo de lá, do Egito. E o Moisés ele fala assim: quem sou eu? Senhor, quem sou eu para fazer isso? Talvez você tenha olhado para você mesmo e fala assim: Senhor, quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu para isso? Senhor, olha a minha família, de onde eu vim. Senhor, olha os meus pais e meus irmãos. Senhor, olha quem eu era. E a gente começa a questionar a nós mesmos: eu não tenho capacidade. Se eu fosse olhar para mim, eu ia dizer: Deus, o Senhor está... Porque o Senhor me escolheu, porque nem eu me escolheria. E a palavra do Senhor ela é fiel, porque o Senhor fala assim que Ele escolhe aqueles que não são para confundir os que são. Porque se nós fôssemos olhar para nós mesmos, qualquer um aqui diria: eu escolheria você. Não, nós não escolheríamos. O pastor mesmo, quando conta sobre o testemunho dele, ele disse que muitos desacreditaram do que ele era e o que ele é. Porque Deus não escolheu ele, falando assim: Luiz, você é assim, 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 por isso eu estou te escolhendo. Não, o Senhor falou assim: você era assim, era assim, era assim. Mas eu vou fazer você assim, 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 e foi por isso que eu te escolhi. Se fosse a pastora, eu escolheria ela. A pastora é mansa, é amorosa. Eu falaria: Deus, faz sentido o Senhor ter escolhido a pastora. Mas se for olhar para mim, meu Deus, não faz sentido nenhum o Senhor ter olhado para mim. Olha quem eu era, Senhor. E o Senhor está falando assim: eu sei quem você era, mas eu muito mais sei do que você vai ser lá na frente. Talvez você lá atrás tenha falado assim: sim, eu passei por tanta coisa, que eu falo assim: meu Deus, só tem um mesmo para ter escolhido. E o Senhor está falando assim: eu mesmo para ter escolhido. Porque através de ti eu vou fazer muitas coisas. Talvez você olhe para você mesmo e fale assim: Deus, você é Deus na minha vida, porque me mudou, porque me transformou, porque me trazendo a lugares que eu não imaginava, fazendo eu viver coisas que eu não queria viver. E tem sido bem melhor do que se eu tivesse feito as escolhas com a minha própria força. Quando o Senhor ele escolhe Moisés disse assim: Deus, não faz sentido nenhum. E Deus ele pega e continua dizendo assim no 12:
Certamente eu serei contigo e será por um sinal que eu te enviarei. O Senhor está falando para ti. Você pode não acreditar em você, nos seus planos, nos seus projetos, talvez não na tua família, porque muita gente disse que a tua família não vai dar em nada. Mas o Senhor tem falado que Ele vai fazer, que Ele é Deus. Que Ele é o Senhor que te escolheu, que te chamou, que te buscou. E a palavra vai ali, quando a gente entra no versículo 4, a palavra do Senhor vai dizer assim, então Moisés diz, Senhor, eu não sou homem eloquente, e nem tão pouco de ontem, falando como servo, porque sou pesado de língua. E disse o Senhor, quem fez a boca do homem? E mais no 12, pois agora eu serei com a tua boca. E mesmo assim ele fala, Senhor, eu não sou digno de ser usado nas tuas mãos. Eu não sou digno de falar o que o Senhor tem para mim. Eu não sou digno de ser usado por ti. Porque Moisés, mesmo sendo chamado pelo Senhor, mesmo ter sido colocado como Senhor, como um grande líder, ele teve medo. E ele disse para o Senhor, Senhor, não faça com que eu vá lá, porque eu não posso, eu não sei falar. Quantos homens da palavra do Senhor fizeram isso, Senhor? Não sei falar, eu sou um menino. Jeremias fez isso. Paulo fez isso. Mas a palavra do Senhor, Daniel fez isso. Mas a palavra do Senhor vai dizer que se o Senhor te escolheu, você vai fazer. E você vai viver. O Senhor está falando ali, quando ele pega e fala assim, Senhor, manda outro no meu lugar, manda daquele que há de enviar. E o Senhor se ira naquele momento e diz assim, então Arão, o seu irmão, ele vai falar no teu lugar. E aí vai chegar onde Deus colocou no meu coração. Talvez você tenha falado assim, Senhor, eu quero viver o sobrenatural. Eu quero viver um 2024 extraordinário. Eu quero viver não sei o quê. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo na tua presença. Eu quero dar mais de ti, Senhor. Eu quero fazer a tua obra. Mas quando você tem a oportunidade, você não vai. Você fala assim, ah não, mas o fulano é mais qualificado que eu. E quando o Senhor dá a oportunidade para ti, fala assim, filho, agora é a tua vez. Fala assim, não, mas deixa o ciclano ir no meu lugar, Senhor. Porque ele começou primeiro. E daí depois a gente se fala, mas por que fulano viveu tal coisa e eu não? Ei, 2024 não vai ser ano de você colocar ninguém no seu lugar. Porque se Deus chamou você, você vai viver o extraordinário. Não vai ser outro que vai viver no seu lugar. Deus está falando para mim, está falando para você nessa noite. 2024 vai ser ano de posição. Vai ser ano que você vai se posicionar na presença do Senhor. E você vai viver o extraordinário do Senhor. Porque quando o Senhor fala assim, é você que eu quero, é você que eu escolhi, foi você que eu chamei, você vai falar, Senhor, ele aqui. E não vai ser da boca para fora. Porque você vai se posicionar e você vai viver o extraordinário. Não vai ter ninguém que vai falar no teu lugar. Porque Moisés, quando era para começar o ministério dele, o Senhor falou assim, vai e fala. Ele falou assim, eu não posso falar. A minha língua é dura, Senhor. Porque ele pensava que o que saía da boca dele seria dele. Mas era o Senhor falando, o que vai sair da tua boca vai ser eu. Talvez você está pensando assim, Senhor, às vezes eu sinto no meu coração que eu tenho que abraçar alguém, que eu tenho que falar algo e eu não vou. E quando você vai olhar, outra pessoa já foi. Ano 2024 vai ser ano de mudanças para a tua vida, para a tua família, para a tua casa, para o teu ministério. Você vai viver o extraordinário de Deus. Você não deixa ninguém ir no seu lugar. Se posicione, coloque-se diante da presença do Senhor e fala, Senhor, eu vou viver. Eu vou viver porque eu vou me posicionar. Porque eu vou estar aqui, Senhor. E quando o Senhor mandar, eu irei. Eu falarei, eu cantarei, eu farei o que o Senhor me pedir. Porque eu vou viver. 2024 vai ser um ano extraordinário. Mas se posicione na presença do Senhor. Moisés, ele foi um grande líder. Porque ele chegou num momento que ele disse assim, Arão não pode mais falar por mim. Arão, ele não pode tomar a minha frente. Apesar de que o que Arão falava, Moisés falava para ele e ele transmitia para o povo. Mas chega um momento em que Moisés, quando ele abre a boca dele, o povo fala assim, era uma multidão, não era 1, 2, 3, não. Era como, Moisés está falando, Moisés está falando. E o que Moisés está falando está vindo de Deus. Talvez você tenha em 2023 vergonha de ter feito o que era para fazer e não fez. Mas 2024 o Senhor vai usar a sua boca, vai usar a sua mão, vai usar o seu ministério e você vai viver o extraordinário. E quanto mais você fazer para o Senhor, mais o Senhor vai fazer por você. Isso não é um jogo de troca, de que Deus, se eu fizer, você vai fazer por mim. Não. Porque quando você faz para o Senhor, você esquece de você. E quando você esquece de você, você se diminui na presença do Senhor, é aí que o Senhor começa a fazer. Talvez você tenha falado, Senhor, eu quero tantas coisas. E você não conseguiu alcançar esse ano, mas 2024
fato você vai alcançar. Vai alcançar, porque vai ser Deus sobre a sua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, o teu ministério. E Deus vai fazer por vocês coisas extraordinárias. Assim como Moisés foi um grande líder e alcançou a glória do Senhor, eu creio que o Senhor também vai derramar a glória dele sobre as nossas vidas. E nós vamos viver um ano em que muitos vão olhar para nós e falar assim: o que você fez? Você não fez nada. Tudo é para a honra e glória de Deus. É dele e é para ele todas as coisas. É por isso que nós vamos vencer, porque nada será para nós. Porque quando a gente faz para nós, a gente até às vezes faz de qualquer jeito, que é para nós mesmos. Mas para Deus não. Para Deus vai ser o melhor. E Deus vai derramar bênçãos sobre este lugar. Todos chegarão até o final do ano que vem, contando coisas extraordinárias. Não é falando assim: ai, fulano viveu. Não, eu vivi isso. Eu presenciei aquilo. Não vai ser testemunho contado de alguém que você viu ou que você ouviu falar. Vai ser testemunho vivido na tua vida, na tua casa,